Ei, Josilene, boa noite. Bem-vinda. Fala, pessoal! Hoje tem live, né? Vamos falar sobre divórcio energético. Tema bem legal, bem, bem complexo para alguns e simples para o entendimento de outros. Para quem já vem nessa jornada aí do despertar espiritual, para quem já vem nesse caminho aí de se conectar, de manter uma frequência mais elevada, já entende essas questões energéticas, né? Mas para quem não entende, eu vou explicar mais uma vez, como na última live eu já falei, né? Sobre essa questão energética. Nós somos um corpo, a ciência explica, né? Nós somos um corpo e formado de células, átomos, e esses átomos são moléculas de pura energia, são partes energéticas, que nosso corpo é formado por elas. Então, chegando lá no finzinho, assim, lá na última instância do ser humano, assim, né, dentro da molécula atômica, somos pura energia, tá bom? Ei, Valdiane, é isso mesmo? Valdiana, boa noite, querida, bem-vinda. Então, nós somos pura energia, como eu falei na última live. E a gente sendo pura energia, a gente está misturado em todas as energias, né? Aqui, do cosmos, da Terra, como tudo é energia, estamos assim, envolvidos nessa vibração, nessa frequência energética. Então, o divórcio energético, o que significa o divórcio energético? O divórcio energético é uma terapia, né, que segue o Theta Healing. O divórcio energético é quando a gente terminou um relacionamento. Vou dar vários exemplos aqui. Quando a gente terminou um relacionamento e ainda tem uma ligação energética com aquela pessoa, ainda fica pensando naquela pessoa, mas a gente vê que não tem retorno, né? E você está sempre sentindo aquele rancor, raiva, medo, dependência. Então é para eliminar qualquer tipo de ligação nesse nível com a outra pessoa. Na minha visão, o divórcio energético também. Ei, Luciene, boa noite, bem-vinda. O divórcio energético também vale para todos os nossos relacionamentos, no trabalho, na família, com o filho, com a mãe, com o pai. Por quê? Porque a gente acaba fazendo ligações energéticas independente de com quem seja. Quem a gente convive muito, né? A gente tem um laço aí afetivo, emocional, a gente cria uma ligação, cria um laço energético. Dentro do Reiki tem vou explicar agora baseado no Reiki, porque eu já fiz muito essa separação energética no Reiki, que chama cordões Aka. A gente acaba fazendo ligações com as outras pessoas, o cordão Aka é o quê? É um cordão negativo, que a gente vincula uma pessoa a outra. Então, no Reiki também tem como fazer essa meditação, fazendo esse corte nos cordões Aka, tá? O cordão Aka no Reiki, ele é mais abrangente, porque ele não fala divórcio. A gente conota divórcio como um casamento. É, um casamento. Mas eu vou um pouquinho além. Eu falo sobre ligações energéticas. Então, quando a gente tem uma ligação energética com outra pessoa, a gente fazendo quando a gente sente, né? Eu sinto que eu tenho uma ligação com aquela pessoa, com a minha irmã, com fulano, com Beltrano, com alguém que já morreu, e eu quero cortar esse laço, cortar essa ligação. Não é porque é uma coisa negativa, eu vou explicar. Então a gente faz o divórcio energético. A gente faz esse corte de cordão Aka. Ah, meu pai morreu, não consegui me despedir, e eu sinto essa ligação, e isso me dói, isso pesa. Vale também, vale muito também. Vou dar alguns exemplos de processos que eu trabalhei com clientes, né? Luciene, isso que eu vou explicar. A questão da gente separar a nossa energia, você está falando da sua irmã, né? Estou com problemas com minha irmã mais nova. Está com câncer na mama. A partir de hoje, vai fazer muitos exames. É um outro tema, né? Mas para você não ficar misturando a sua energia, a sua ansiedade, seus medos com ela,
seria muito interessante fazer o divórcio energético. Vou explicar agora o que é assim, mais esmiuçado essa questão do divórcio, né? A gente tem a nossa energia, a gente tem a nossa frequência, né? Principalmente com quem já está meditando, com quem está trabalhando melhor a própria energia, tentando elevar a própria energia, a gente, sem saber, a gente acaba misturando na energia das outras pessoas. Da casa, do trabalho, do ônibus, de um monte de lugar. Né? A gente acaba misturando, tá junto, é por energia, então acaba a energia misturando na outra. Às vezes, nessa ligação aqui, nessa ligação online à distância, a gente mistura a energia, a gente entra um na frequência do outro. As pessoas têm muito essa questão de, ai, tá aqui do lado, ai, pegou na minha mão, ai, me abraçou, tô misturando energia. Mistura também, mas a distância mistura também, né? Muitas vezes eu tô conversando com um cliente pelo telefone, com pessoas que estão querendo tirar alguma dúvida, me perguntar alguma coisa, eu percebo a energia das pessoas, principalmente as energias mais densas. Então, acaba que, olha só a energia misturando, a distância, a pessoa tá lá no Pará, tá lá no Japão, né? Eu tenho clientes que eu atendi que tá na Itália, na Holanda, São Paulo, Rio Grande do Sul, mistura a energia. Então, quando a gente percebe que tem alguma coisa, eu tô conversando com alguém, me senti mais fraca, me senti mais desanimada, me senti sugada, ou você percebe que também você está dando muita energia para os outros, né? Você está sendo sugando dos outros também. Eu acabei de falar dando energia para os outros, você se sente sugada. E quando você está pegando também a energia dos outros, é bom fazer esse corte energético. A energia fraca precisa ser feito um processo aí de revitalização energética, Luciene. Precisa ser feito aí umas meditações, né? Tem várias meditações aqui no meu Instagram. Tem um monte de meditações no YouTube, no meu canal do YouTube, que agora, né, eu tô movimentando mais. Então, é muito interessante fazer meditações. Meditação, vai para o momento presente. Ah, Emília, eu não consigo concentrar, não consigo meditar, não consigo nada. Consegue. Todo mundo consegue. Precisa sair daquele padrão de achar que não consegue, que não dá conta, que não pode, né? Faz assim, eu me escolho agora. A gente não está acostumado a se escolher. A gente não está acostumado a decidir o nosso próprio bem. Então, se você está se sentindo desenergizada, se está se sentindo sugada, você não, vou fazer aquela meditação, um áudio. É um áudio, é uma meditação guiada. Então, você não precisa fazer muita força. Deita e escuta. Percebe tudo que está sendo falado ali na meditação. Quando a gente volta a nossa atenção para a gente, para dentro da gente, para o nosso corpo, todas as meditações que eu conduzo é isso, trazer a pessoa para dentro do próprio corpo, isso já dá um up. Porque o que acontece? Nós estamos projetados fora. Sempre nossa atenção está projetada fora. Estou prestando atenção na novela, estou prestando atenção na doença do fulano, estou prestando atenção no meu marido, estou prestando atenção no meu filho, estou pensando lá longe. O que está acontecendo com a sua energia, com a sua vibração? Vai junto. Aonde está a tua atenção, está a sua energia. Então, traz isso para cá. Voltei. Estou prestando atenção no meu corpo. Então, todas as meditações que eu passo aqui no Instagram, que estão lá no YouTube, acho que tem o divórcio energético lá no YouTube, eu postei lá. Faça esse divórcio energético, você vai se sentir muito melhor. Não sentiu da primeira vez, faz 2, 3, 4. Quando eu tava com processos assim muito desafiadores, igual você tá relatando aqui, Luciene e Jusilene, eu resolvi dedicar a mim. Eu resolvi me colocar em primeiro lugar. Como que a gente se coloca em primeiro lugar? Fazendo coisas a nosso favor. Como que a gente faz coisas a nosso favor? Fazendo práticas simples para cuidar de nós. Simples assim. Cuide de você. Cuide do que os outros te ensinam, é simples. Um escaldapé, uma meditação, um banho, imaginando aquela água lavando tudo que é de negativo, tá? Então, essas 3 dicas já são fantásticas. Aqui no Instagram tem muita dica, tem muita meditação, tem muitas formas que eu ensino de transformar a energia. A polaridade. É uma polaridade.
Então você está saindo de uma polaridade negativa e indo para a polaridade positiva, tá bom? Essas meditações da chama violeta também são fundamentais para dar uma limpada, né, na polaridade negativa, tá bom? Se você me conheceu lá no canal do Flávio Vale, Luciene, Jusilene, eu fiz uma meditação lá no sábado, maravilhosa, que vai contribuir aí, ela vai te reenergizar, tá bom? Mas faça várias vezes, porque a gente que não medita, a gente que não busca práticas de evolução espiritual, a gente que acorda e vai pro mundo, não tá conectado, a gente que não faz uma proteção energética diariamente, a gente tá vulnerável à energia que tá na rua, tá? Perceba que você é pura energia. Aí você não trabalha na sua energia para ela ficar melhor. Então você tá andando pela rua ali, ó, você tá captando a energia de todo mundo que transitou ali. Ansioso, desesperado, estressado, pensamento suicida. Tudo quanto é energia que tiver nos ambientes, você tá suscetível. Você faz uma troca energética. Literalmente. Simples assim, gente. Simples assim. Eu saí da minha casa, fui para um outro ambiente, não, me senti sugada. Você pode saber que você estava dando energia lá num ambiente super carregado, tá? Essa questão de troca energética é tão séria. Acho que foi em 2020. 2020. Eu fui no Mercado Central. Não lembro. Foi 2020, sim, que tinha tido eleição. Acho que eleição para prefeito. Eu fui no Mercado Central, na época da pandemia aqui, que estava tudo meio que fechado, mas o Mercado Central da cidade, né, estava funcionando. E eu fui no Mercado Central. E isso cuidando da minha energia. Eu medito todos os dias de manhã, me aplico o reiki. Na época da pandemia, do auge da pandemia, 2019, 2020, eu aplicava reiki 2 vezes ao dia, meditando todo dia, fazendo proteção energética de São Miguel Arcanjo. E fui para o Mercado Central comprar minhas coisinhas que eu gosto, né? Nesse dia ímpar, tá, gente? Acho que é porque aconteceu a eleição, a energia da cidade estava bem densa, porque as cidades centrais concentram mais pessoas, então a energia pode pesar ou elevar de acordo com a frequência das pessoas. Normal de uma cidade grande, a frequência é como? Só a gente olhar como que as pessoas se comportam o dia inteiro. É aquela frequência que tá ali, pairando ali. Então, se você tem uma frequência de raiva, de ódio, de briga, de discórdia, de desavença, é essa frequência que você tá mergulhando nela. Então, eu fui no Mercado Central, a gente gastou umas 2h30 lá, fazendo as coisas foi eu e minha família, né? Eu, meu marido e meu filho. Beleza. Quando a gente saiu de lá, meu filho, quando a gente sentou esperando meu marido para buscar o carro, ele já começou a ficar cochilando. Eu falei, gente, são 2h da tarde, o que esse menino tá cochilando, né? E eu cansada também, assim, meio que sonolenta. Quando a gente tá voltando para casa, meu marido falou assim, nossa, a energia lá tava pesada, porque eu tô cansado, tô me sentindo esgotado. E eu falei assim, nossa, eu tô muito lerda, tô muito, assim, aérea, parece que roubou mesmo minha energia, não tô conseguindo nem raciocinar direito, assim, eu fico meio lerda, sabe? Cheguei em casa, eu dormi 3 horas. 3 horas nesse dia. Tomei um banho, todo mundo tomou banho. E eu deitei na cama e dormi 3 horas. 3 horas. Isso era umas 4 horas da tarde. 3h30, 4 horas da tarde. E quando eu acordei, eu estava me auto-aplicando reiki. Eu estava ativando o meu chakra do plexo solar e do coração. Eu me aplicando reiki em sonho e dormindo. Não é que eu estava com a mão aqui parada, eu estava movimentando o meu chakra do plexo solar. Por quê? Meu centro energético, meu poder pessoal. Então, a energia, ela sai pelos chakras, né? A energia nossa é assim, dos chakras. A gente capta pela frente do nosso corpo e expele pelas costas. Então, a gente coloca para fora tudo que, né, toda a nossa energia, boa ou ruim. A gente troca energia o tempo todo, capta e expele. Então, é muito importante a gente fazer proteção energética,
fazer esse divórcio energético quando você sente que sua energia está muito misturada com a de alguém específico, porque o divórcio energético é assim. Ele não é uma coisa que você vai trabalhar a energia de tudo que está ali misturado com a sua. Aí é que está a diferença do divórcio energético. Você vai trabalhar a energia misturada com uma pessoa em específico. Se você tem alguma dificuldade, alguma diferença com aquela pessoa em específico, você vai fazer um divórcio energético com essa pessoa. Com seu marido, né? A gente é casada, mas eu vou fazer um divórcio de energia com meu marido? Por que não? Se você tem a sua própria energia. Se você passa a cuidar da sua própria energia, você não precisa estar misturado com a energia dele o tempo todo. Já tem momentos específicos na vida de um casal que a energia é misturada. Não precisa estar misturado o tempo todo. Porque no dia que tiver com dor de cabeça, ansioso, essa ansiedade vai passar para você. E aí vocês vão brigar. E o que acontece? Se você estiver na sua energia cuidando do seu campo energético, ele vai estar ansioso e às vezes você vai acalmar ele. E se você um dia que estiver ansiosa na sua energia, ele estiver calmo, ele acalma você. Porque se você estiver ansiosa também, passa para ele. É uma troca, né? Troca com todo mundo da casa. O que acontece? Às vezes, é claro que a gente não está todo dia 100% consciente disso, prestando atenção nisso. Então, às vezes eu percebo que muitas... Ei, Franciele, boa noite, querida, bem-vinda. Então... deixa eu cumprimentar aqui. Fernanda, ei Fê, querida. Fernanda participou da mentoria comigo, uma querida. Camila, cliente da mentoria também. Bem-vinda, meninas. Um prazer ter vocês aqui. Então, quando a gente fica trocando muita energia com um ambiente, com uma pessoa específica, então a gente fica meio que misturado e a gente fica até meio confuso. Que energia que é a minha? Né? Se você anda cuidando da sua energia, lógico que você vai já perceber. Tem alguma coisa errada, tem um sinal aqui. Mas tem dia que a gente está meio lerdo mesmo e não percebe. Então é muito bom que a gente faça essas meditações, esse divórcio energético com uma pessoa em específico. Todas as vezes que você sentir sua energia misturada com aquela pessoa. Se você convive com ela. Quando é uma pessoa que você teve um desafio com ela, uma briga com ela no trabalho, que você não topou com essa pessoa, que você não vai com a cara dessa pessoa, faça o divórcio energético várias vezes, até que você sinta que não tem nenhum perrengue, nenhum incômodo com aquilo. Quando você começar a fazer o divórcio, você já não sente um incômodo com aquela pessoa, né? Quais são os incômodos que você pode vir a sentir? Mal-estar, nojo, incômodo em alguma parte do corpo, uma dor, um peso, né? Vamos ver aqui o que mais que as meninas me relatam e que eu percebo. Sem energia, toda vez que você tá com aquela pessoa, se sente desenergizada. Então é muito importante que faça o divórcio energético. Eu vou fazer um vídeo pro canal do YouTube, a meditação para proteger o campo energético. Chama tubo de luz. Vou fazer o tubo de luz, mais uma do São Miguel Arcanjo, para fechar bem o campo aí, né? Então, quando a gente tem um desafio com alguma pessoa, algum problema de relacionamento, sentiu que aquela pessoa está esgotando a sua energia, é com uma pessoa que você faz o divórcio energético. Você vai mentalizar aquela pessoa ali e onde você sentir energia, você vai fazer de acordo com o que a meditação está explicando, direitinho, tá? É muito importante fazer essa separação energética para você ficar só com a sua energia. Não é legal a gente ficar misturando com um monte de energia, porque isso causa um monte de desequilíbrios emocional, mental, físico, energético, tá bom? Deixa eu ler o que a Luciene escreveu aqui. Tem hora que sinto um arrepio pelo corpo. Sim, sinto um peso nas costas depois fico um peso nas costas e depois fico leve. É isso? Eu não sei o que você está querendo dizer. Eu tô falando aqui do divórcio energético. É sobre uma pessoa que você tá falando? Que você tá falando, tem hora que você sente. Tem hora que você sente quando você tá perto de uma pessoa. Porque quando você está simplesmente sozinho e sentindo energia lá, aí precisa fazer uma limpeza energética, mas outro tipo de limpeza energética, né? Porque o divórcio energético é com alguém específico, né? A limpeza energética eu vou passar essa limpeza lá no YouTube. Até sexta-feira eu coloco lá no YouTube para vocês,
tá? Então é isso. Se você quiser explicar direitinho aqui, Luciene, eu te falo, querida. Então, o que acontece na sessão do Theta Healing? Né, para a questão do divórcio energético. O profissional do Theta Healing, ele faz aquela separação energética numa sessão só. Que é rápida, né? Mas dentro da sessão vão surgir outras questões, vão surgir outros processos para aquela separação energética. Então, em 1 hora a gente já consegue fazer essa separação energética com outra pessoa. Agora, para quem vai fazer essa separação energética através da meditação, que eu deixei lá no YouTube, eu sugiro que faça o máximo de vezes por dia com uma pessoa só. Você está pensando naquela pessoa, você vai fazer só com ela, até que você não sinta o peso da energia dela mais, que você não sinta a sua energia misturada com ela mais, que você não sinta nojo, que você não sinta um peso, que você não sinta amarrada, né? Tem uma cliente que me relatou que eu fiz uma meditação no canal do Flávio Vale, que ela relatou que sentiu uma pessoa segurando ela pela cintura. Faça o divórcio energético com essa pessoa que você sentiu segurando a sua energia. É lógico que pode ter outros padrões aí, que quando a gente chega a visualizar uma situação dessa, as coisas são muito mais sérias do que a gente pode imaginar. Isso, Luciane. Então você faz o divórcio energético. Faz o divórcio energético. Essa meditação que tá lá, eu acredito que ela é 12 minutos. Você põe um fone e faz, a pessoa pode estar lá e você concentrada nessa separação energética, tá bom? Você vai ver como é que vai ser bom. Faça ela várias vezes. Sempre que... Faça com essa pessoa aí várias vezes, até que você não sinta mais nada. Nenhuma energia misturada com a outra. Então, o que acontece? Quando surge um processo desse, quando aparece na sua tela mental uma pessoa em específico, provavelmente não é só um divórcio energético que tem uma conexão aí. Pode ter muitas outras coisas envolvidas, como fragmentos de alma e maldição. Pode ter praga rogada, que a pessoa joga a praga na outra e a pessoa assimila aquela praga e fica, né? Teve cliente que eu atendi, que ela tinha, o ex-marido lançou uma praga nela e ela acreditou na praga e a praga pegou. E aí a gente foi olhar essa questão e a praga, né, apareceu no campo dela que sim, a praga tinha pegado. Então ela não estava conseguindo se relacionar amorosamente legal com mais ninguém, depois que o marido jogou a praga, que ele falou que ela nunca mais ia arrumar ninguém. Então aí no Theta Healing a gente cancela, remove, acabou. Pronto. Mas aí pode ter outras coisas ligadas, como fragmentos de alma. O que é fragmentos de alma? Eu acho, esse é uma das coisas que eu mais priorizo nas sessões. O cliente vai fazer a mentoria, uma das primeiras coisas que eu começo a olhar nas primeiras sessões é fragmentos de alma. O que é o fragmentos de alma? É uma coisa muito séria, assim, e que a gente nem imagina que acontece com a gente. Então, normalmente eu explico isso com uma vela, mas eu não acendi a vela hoje. Então é o seguinte... A gente é como se fosse uma chama de uma vela. Bem linda. Vou acender aqui. Eu tenho uma mesinha, uma prateleirinha aqui que eu encho de velas até elas acabarem. Depois eu limpo. Então, imagina aqui, ó. Isso aqui é minhas velinhas que já derreteram, tá? Depois que enche tudo, aí eu vou e tiro. Olha só. A gente é uma velinha assim. Só que normalmente essa vela fica super, quando eu tô conduzindo meditação, já tô em tempo, tá acesa, ela fica super enorme. Então vamos lá. Imagine você uma chama de vela enorme, aquela comprida, linda. Você vê uma vela queimando lindamente, né? Aquela coisa linda, aquela força dourada. Então, nós em essência somos essa chama de vela linda, brilhante, comprida, sabe, bonita, aquela vela que queima linda. Acho que quem gosta dessas coisas aí de vela, quem tá nessa vibe espiritual, entende o que eu tô falando. Então, a gente é essa chama linda, maravilhosa. Aí a gente tem um relacionamento e termina esse relacionamento com outra pessoa.
E aí a gente fica muito chateada, porque a gente amava, apegada e achava que a pessoa era maravilhosa, ou não, ou simplesmente se relacionou e acabou como um trauma, né, para você quanto para outra pessoa. Então, a pessoa às vezes tem fragmentos de alma do outro que você terminou com ele e não quis, tem em você. Pedacinhos deles, dessa luz dele, ficou em você. E pedacinhos da sua luz ficou nessa outra pessoa. Se você é uma chama inteira, linda, é legal que você pegue uma partezinha sua e deixe com outra pessoa? E tenha parte da outra pessoa com você? Na minha visão, não tem. A gente não tem que deixar partes em ninguém. Porque, imagina só, lá meu primeiro namorado, quando eu tinha 13 anos de idade, terminou o namoro, eu fiquei traumatizada, deixei uma parte minha com ele, é legal? É legal deixar uma parte minha com meu primeiro namorado lá da infância, da juventude, ou com algum lugar, ou com algum ambiente. Eu vou contar para vocês onde eu deixei meus fragmentos de alma. Então a gente faz essa troca de fragmentos de alma. E a gente reverte isso na sessão. Isso já, às vezes, o divórcio energético conduz a fazer um fragmento de alma. O fragmento de alma é você trazer de volta a sua luz, a sua essência. Vocês não fazem ideia do quanto que isso é potente para a força da pessoa. Porque a pessoa está tão fraca, provavelmente tem um monte de fragmentos de alma dela com um monte de gente. Onde a gente deixa fragmentos de alma? Com o pai, com a mãe, com o filho, com o marido, com irmãos, com o ambiente. Eu morava numa casa que eu amava, porque eu vivia no terreiro, eu era meio bicho quando eu era criança, sabe? Então eu descobri que todas as vezes que eu pensava nessa casa, me vinha uma assim, ai, sabe aquela melancolia, assim, saudade, aquele apego? Então, eu descobri que eu tinha fragmentos de alma com aquela casa, mas não era a casa em si, era o terreno, as árvores. Eu tinha uma conexão muito linda, muito forte com aquele lugar. Mas quando eu cheguei lá, quando eu já era adulta, né, tem uns 4 anos que eu fui lá, eles cortaram todas as árvores que eu subia, que eu brincava, que eu pulava, que eu corria lá, arrancaram tudo, só deixaram uma árvore e a terra seca lá. Então isso me deixou sentida. Então um dia que eu tava de bobeira, eu falei assim, gente, será que eu tenho ligação com aquela casa? Porque meu sonho era ter comprado aquela casa. E não aconteceu, né? Aí eu fui pesquisar, entrei no meu processo aqui e vi que eu tinha fragmentos de alma com essa casa. Então, o que eu fiz? Eu peguei meus fragmentos que estavam lá e trouxe de volta. Eu amo a casa não, eu amo aquele terreno, eu amava aquelas árvores que não existem mais lá. Então, eu continuo honrando essa ligação com a natureza, essa conexão com a natureza, mas eu não posso deixar um pedaço meu lá. A gente não tem que deixar nada que é nossa essência em lugar nenhum. Porque depois a gente vai ter que retomar isso em algum momento. Ou em alguma encarnação. Ou em algum outro processo que pode vir a pesar. Às vezes você está tão sem nada seu já, que a chama está fininha, pequenininha, fraquinha, espalhada aí por um monte de lugares, né? Eu nunca deixei fragmentos de alma com nenhum ex-namorado. Nunca. Porque eu tinha um pensamento quando era nova, que os meus relacionamentos acabavam, eu falava assim, eu vou enterrar ele de bruço para ele sair lá no Japão. Eu tinha isso. Eu acredito que isso ajudou muito, enterrar a pessoa de bruço para sair. Não desejava mal, eu só não queria mais na minha vida, então eu enterrava de bruço para sair bem longe. Então, eu não tinha nenhuma ligação, fragmentos de alma com nenhum antigo relacionamento. Mas eu tinha com meus animais, a minha cachorra que morreu, eu tinha fragmentos de alma com ela. O meu coelhinho que morreu, eu tinha fragmentos de alma com ele. Então, assim, o que te toca? O que você sente aquela dorzinha assim, ai, meu pai morreu, sabe? Normalmente, quando a gente faz essa separação energética de fragmentos de alma, ai, meu pai que morreu, minha mãe que morreu, meu irmão que morreu, eu tenho um apego com eles aparecem na sessão. E é a coisa mais linda. Teve uma cliente que eu fui fazer fragmentos de alma dela com um namorado e um irmão. Porque ela tinha acabado de perder o irmão, ela estava muito... Acabado não, já tinha um tempo que ela tinha perdido o irmão, mas ficava rancorosa, apegada naquele sentimento e tal. Aí na sessão, eu fui fazer fragmentos de alma dela com o irmão,
O irmão apareceu na sessão e falou com ela. Eu presenciei ele no processo e ele falou com ela. Falou que ia ficar tudo bem e ela ficou super feliz que conectou com o irmão. Então, assim, dentro das sessões são coisas extraordinárias que acontecem. Assim, sobrenaturais, literalmente, coisa assim. Não é que é nada, para mim não é nada assustador, não é nada muito diferente do que eu já venho vivendo, fazendo essas vivências há muito tempo. Então, para mim não tem nada de extraordinário, mas é lindo. Toda vez que eu presencio um encontro fazendo esses fragmentos de alma, fazendo um divórcio energético, quando eu vejo essa animosidade depois, né? Tem muitas pessoas aqui, tem cliente minha que chega aqui que fala: ah, eu odeio fulano de tal, ela fez isso pra mim, ela jogou praga. Às vezes a pessoa jogou maldição mesmo na outra, né? E fez um trabalho, gente. Tem gente que faz trabalhos e prende as outras pessoas. Por isso que é muito importante olhar para isso também, sabe? É muito sério. E eu vou te falar, é muita, assim, 90% dos meus, 90 não, 80% dos meus clientes tinham maldição. Em algum nível tinha maldição. Então é muito importante fazer essas quebras de maldição, fazer essa separação energética, fazer esse divórcio energético. Como o divórcio energético é uma prática mais simples, eu fiz essa meditação e tá lá no YouTube, né? Então você faça quantas vezes você sentir necessidade, quantas vezes você perceber. Mas se você já fez muitas e muitas vezes, gente, eu tô falando aqui 21 dias seguidos, fazendo 2 vezes por dia, e você ainda sente que tem alguma ligação com a outra pessoa, provavelmente é fragmentos de alma. E aí precisa sim fazer uma sessão para separar energeticamente. O que acontece com os clientes que fazem fragmentos de alma aqui, que fazem a mentoria ou que fazem sessões, trazendo essas partes delas de volta? Elas ficam fortalecidas, destemidas, corajosas, se conectam com a sua essência real, porque a gente purifica, a gente só pega o fragmento de alma de volta, não. A gente limpa esses fragmentos para que retorne com a sua essência mais divina, né? Com a conexão com o Criador. A gente limpa isso, eleva ao mais alto nível de amor e traz de volta. É maravilhoso, são as técnicas que eu mais amo fazer. Eu mais amo fazer fragmentos de alma que eu amo, porque são experiências divinas. Então essa cliente que briga, discutiu com a outra pessoa, que teve o processo lá de uma praguejar a outra, uma enviar maldição para a outra, porque isso acontece, né? Fazer maldição tem vários sentidos para maldição, mas o que eu tenho pegado aqui no meu processo de trabalho é que pessoas que fizeram realmente um trabalho, né, espiritual para fazer sacanagem com outra pessoa, para prejudicar outra pessoa, né? Então resolve tudo aquilo e você vê o amor aí brotar ali. Depois disso. É a coisa mais linda. E não é aquele amor igual a gente conhece, não, gente. É amor incondicional. É amor do Criador. É outro nível de amor. Que a grande maioria de nós ignoramos totalmente porque a gente não aprendeu isso. Então, quando a gente vai para esse caminho espiritual, quando a gente começa a se conectar com a gente mesmo, quando a gente preocupa com a expansão do coração, quando a gente desperta, abre o coração, aí começou a jornada. Aí você começou a se curar. Aí você começou a se transformar num ser humano muito melhor. A partir do momento que você abre seu coração. Como a gente abre o coração? Curando as feridas. Curando as dores da gente com a gente mesmo. Curando as cobranças que a gente faz com a gente. Os pesos que a gente joga em cima da gente mesmo. E os traumas de infância e várias outras questões, né? Cada um fecha o coração por um motivo. Eu fechei meu coração, um dos motivos que eu fechei meu coração foi um relacionamento que eu tive e falei assim, nunca mais eu abro meu coração. O maior erro que eu fiz na minha vida. Por causa de um relacionamento, e olha que eu nem tinha fragmento de alma com essa pessoa. Olha a ignorância, hoje eu sei que eu não tinha, né? Mas olha a ignorância que eu tive na época, porque ele me traiu, eu achei que eu não tinha que abrir meu coração para mais ninguém. Por causa de um ser humano, né, que agiu da forma que ele queria lá, e me traiu, entre aspas, né? Que a gente também leva tudo de uma forma tão pesada. Ele ficou com outra pessoa enquanto estava comigo, então terminei com ele, me senti ofendida, eu não quis acreditar mais em homem nenhum. Eu acho que isso está muito no inconsciente coletivo, né? Porque não tem condição, um monte de gente chega para mim e tá com a mesma experiência que eu. Então isso é inconsciente coletivo. Então eu fechei meu coração por causa dessa idiotice. E rala peito para abrir coração de novo. Rala peito.
Na sessão de teta, consegue fazer isso com uma sessão, claro. Mas quando eu fui como eu fui sozinha, eu custei a chegar nesse processo, né? Então eu passei por um bom rala-peito para abrir coração. Mas abriu, né? Tudo vale a pena, né? Porque eu, por exemplo, era muito ignorante nesses aspectos. Não é ignorante de ser burro, nada não. É porque eu desconhecia essas coisas. Então, quando a gente desconhece, a gente leva muito ferro na vida, gente. Tem uma coleguinha que compartilhou aqui. Perdi minha cachorrinha e minha florzinha. Ela tinha 14 anos. Morreu no pet enforcada, pois ela não enxergava mais. E me dói muito lembrar. Com certeza você tem fragmento de alma com ela. Mas faz o divórcio energético. Deixa ela aí. Né? A gente apega nos bichinhos, gente. Isso não é amor, isso é apego. E apego prejudica o bichinho. Ela tem 14 anos. Quanto tempo vive um animal? Né? Mais ou menos isso. Cara, eu te entendo demais, porque dói. Dói de uma forma que fere mesmo a alma, porque a gente vê um serzinho de luz que é só amor ali, e isso fere mesmo a gente, tá? Eu não vou tirar não, porque eu tenho um monte de bicho aqui, eu deixei fragmentos de alma com todos os que eu já tive. Então, provavelmente é fragmentos de alma, querida, que você tem ligação com essa cachorrinha, é importante fazer. Mas tenta fazer o divórcio energético com ela. Porque quando a gente tem esse apego com o animal que morreu, ele fica preso na gente. E não é legal a gente fazer isso. Não, deixa ele ir. Ele tem um plano espiritual dele lá. O plano espiritual dos cachorrinhos é lindo. É cheio de cachorrinho brincando um com o outro. Eles são serezinhos de pura luz. O processo evolutivo deles é diferente da gente. Deixa aí. Deixa aí. A gente ama mesmo de verdade. Eu aprendi que a gente ama mesmo de verdade quando a gente faz esse movimento. Sabe? Respira aí. Eu te amo muito, eu te considero muito, te deixo ir. Por isso eu te deixo ir, tá bom? Mas faz o divórcio energético, tá bom? Ficou mudo a live aqui, gente? Tá muda? Vocês estão me escutando? Me dá um joinha quem tá escutando aí, gente. Tô achando que parou a live. Parou, Camila? Oh, que pena. Me fala que parte que parou, gente. Mas parou o vídeo? Cortou alguma parte? Ou tá tudo bem? Voltou. Ah, cortou. O que cortou, gente? Quando eu fui falar de quê? Me fala aí, quem quiser, quem lembrar. Ah, tá jóia. Tá todo mundo falando tá jóia. Não, não cortou. Não, né, Camila? Não cortou, né? Parou, não. Ah, tá. Então tá. Então, eu entendo totalmente. Eu acredito que a grande maioria aqui tem um animalzinho, né? E a gente ama muito mesmo. Mas a gente demonstra o mais sublime na gente é deixar ir. Deixa ir, né? Faz um ritualzinho assim de oração, acende uma velinha, chama a presença dela e depois deixa ela ir. Faz esse divórcio energético com ela, tá bom? Alguma pergunta, gente, sobre essa questão? Se alguém tem alguma coisa em particular ou alguma coisa para perguntar, falar sobre isso, para me tirar todas as dúvidas aqui, porque tá quase na hora de eu encerrar a live. Alguém tem alguma dúvida para falar sobre a questão do divórcio energético? Eu já expliquei que é com uma pessoa em específico. E não adianta fazer uma sessão só, uma meditação só. Elas são 12 minutos, você pode fazer o máximo de vezes. Sempre múltiplo de 3, tá bom? Sempre múltiplo. Ah, vou meditar, fazer essa limpeza aqui, esse divórcio energético, 3 vezes. Então você pode fazer 3 vezes num dia só. Sentiu que a energia ainda está pesada misturada com essa outra pessoa? Faça 9 vezes. Sentiu que ainda está misturada com a pessoa? Faça 21 vezes. Faça durante 7 dias, 3 vezes por dia. Porque são 12 minutos, né? Eu posso acordar, fazer minhas práticas da manhã, quem faz aí, né? Que a maioria das pessoas, meninas que estão na mentoria aqui, que são da mentoria, elas já sabem as práticas que fazem todo dia de manhã. Pode tirar uma meditação da manhã e colocar esse divórcio energético.
tá? Quem estiver fazendo, quem quiser fazer essa prática aí do divórcio energético, quem ainda sente, que ainda tem alguma ligação, algum apego, já fez fragmentos de alma, aqui as meninas já fizeram fragmentos de alma, Camila, Fernanda, as meninas que participaram da mentoria que estão aqui, Camila, Fernanda. Então, se você sente ainda que tem alguém, que se tem uma ligação, depois do fragmento de alma, faz o divórcio energético, vai funcionar demais, vocês podem ter certeza. Agora, você que está chegando agora e que não fez nunca nenhum deles, é bom começar pelo divórcio energético. Com todas as pessoas que você sente que tem uma ligação, uma dor, um peso, um apego, né? E aí, depois disso, se ainda continuar, persistir, aí é fragmento de alma, precisa evoluir, tá? E na sessão, tipo, se tiver alguma maldição, se tiver alguma coisa envolvida, a gente vai ver. Você pode ter certeza, tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Luciene, a questão da sua irmã com câncer. É melhor que você faça o divórcio energético com ela para você não levar a sua ansiedade, a sua tristeza, a sua dor para ela, tá, Luciene? Faça essa separação de você com a sua irmã. Até para não deixar ela sentindo o que você está sentindo. Porque ela já está triste. Ainda ter que sentir a dor dos outros que estão em volta, vendo, não é legal. Então, você vai levar uma vibração melhor para ela a partir disso aí. Tá bom, Luciene? A Fernanda está compartilhando aqui, ó. Já está funcionando, é incrível, é mesmo. É mesmo, é incrível. Quando a gente se dedica, Fernanda, eu vou te falar aqui. Quando a gente se dedica à autocura, ao olhar para dentro, você pode ter certeza que você vai ter resultado com qualquer prática positiva que você escolher fazer na sua vida. Você pode ter certeza, né? Então, assim, com certeza você está fazendo todas as práticas que eu te orientei, né? Nós fizemos um trabalho maravilhoso juntas, incrível, né? E a gente tem muito em comum, né? Muito lindo isso. Ninguém chega perto, uma próximo da outra à toa. Ninguém vaga nesse mundo, chega próximo um do outro à toa. Tudo tem um propósito. É aprendizado, crescimento. Aprendizado ou crescimento, né? A gente aprende também com a dor, infelizmente. Rumi fala que é pela ferida que entra a luz. Então, infelizmente, a gente busca esse lado, né, da ferida para acordar, né? Que a gente está dormindo. Então, a gente precisa acordar. Rosana, quero fazer uma consulta com você, mas estou desempregada. Fiz algumas entrevistas, mas não consegui um emprego. Então, Rosana, eu divido a consulta e você me manda um direct no privado que a gente pode conversar, tá bom? A gente vê a melhor possibilidade para te atender, tá bom? Então, gente, alguma dúvida a mais sobre essa questão do divórcio energético? Quem chegou aí agora, que ainda tem alguma questão que queira perguntar, aproveita que a gente está aqui ao vivo e que eu estou respondendo para vocês, tá? Mas é muito importante não se apegar. Eu não posso fazer divórcio energético com meu filho, é meu filho. Gente, faça o divórcio energético com o filho. A gente não precisa de apego, a gente precisa de amor, né? Perceba que a nossa sociedade, nosso planeta está doente. Por quê? Por falta de amor. Então, quando a gente se responsabiliza de fazer uma limpeza, de cortar apego não é energia de vibração alta, né? Apego é vibração baixa. Então, quando a gente se responsabiliza a fazer essa limpeza, né, para o nosso filho também, não precisa ficar misturado com a minha energia. E nem eu com a energia dele. Então, eu faço o divórcio energético. Você vai ver que a relação de vocês vai ficar muito melhor, porque limpa a ligação negativa também, entendeu? Tanto vocês com o marido, como eu expliquei aqui. O marido tá estressado, tá nervoso. Você fez o divórcio energético ali, 12 minutinhos, você sai daquele padrão dele, você pode até auxiliar, né? Quando a gente eleva o nosso padrão, a gente auxilia. Quando a gente não eleva, a gente mistura e bagunça. Dá briga, dá confusão, dá porrada, né? Dá um monte de coisa que a gente não quer. Pra depois ter que ficar sofrendo porque tá sem energia, tá triste porque brigou, tá? Um monte de coisas doidas aí que a gente arruma pra vida da gente, né? Então, é muito importante que a gente se responsabilize por nós mesmos e faça todo esse processo de cura interna aí, tá bom? E são pequenos passos simples, que você passa a se escolher, a olhar para dentro de você, tá bom?
Então, amanhã é a última live dessa série aí, né? Revelação cósmica. O que é essa revelação cósmica? Na live anterior eu expliquei tudo direitinho, né? Que eu ia falar mais rasgado sobre essas questões espirituais. Nessa questão aqui do divórcio energético, né? Eu falei sobre maldição, que a pessoa joga maldição, faz macumba, faz feitiço, faz amarração, né? Tem cliente aqui que o ex fez amarração que nenhum relacionamento que ela estava querendo conduzir para frente estava indo, porque os dois estavam entrelaçados. Ele fez uma amarração, bloqueando a vida financeira e relacionamento amoroso dela, né? Então tem coisas, gente, que a gente precisa cortar, que ninguém precisa ter esse tipo de coisa. E a grande maioria de nós está envolvida nessas questões de maldição. Como eu disse, dos 90 clientes, 100 clientes que eu já tive, 80% estão com essas questões de amarração um com o outro, fragmentos de alma, maldição, né? Isso é muito sério, muito sério. Você quer atrasar a vida de uma pessoa, você quer atrapalhar a vida de uma pessoa, é fazer esse tipo de coisa para ela. Só que as pessoas que são capazes de fazer esse tipo de coisa não fazem ideia do mal que está causando para ela mesmo, da carga que ela está se responsabilizando por aquele comportamento, por aquela ação. Eu vou só deixar bem claro aqui, né, que quando a gente se compromete a fazer uma amarração, uma maldição com outra pessoa, quando a gente joga esse tipo de coisas em cima do outro, a gente é responsável por uma série de coisas. A pessoa contrata, né, dentro desses lugares aí, um ser para ir lá fazer esse tipo de trabalho. Só que acha que esse ser vai cobrar só uma farinha, só R$300, R$500. Não, você está vendendo a sua alma. Você está fazendo um contrato de alma com esses seres. E aí? Você está disposto mesmo a fazer um contrato com um ser demoníaco, com um ser que vai te cobrar? Ah, mas ele vai cobrar. E não é barato. Ele cobra a nível de alma. Isso é muito sério, né? Isso também reverbera. E para onde que você vai depois que você desencarnar aqui? Para a pessoa que tomou essa atitude de fazer isso, né? A causar mal para os outros. Então tudo isso é muito sério, muito sério. Chega uma dor tão profunda na alma que adoece o corpo físico de uma forma ferrenha, tá bom? Então quem já fez esse tipo de coisa, é muito importante dar um jeito de cancelar, dar um jeito de se arrepender, dar um jeito de voltar atrás, porque pode ser tarde demais, tá bom? Então quero agradecer aqui todo mundo que participou dessa live. Bem-vindo, Lúcia, Valdiane. Gratidão, Valdiane. Valdiane tem uma experiência linda com a meditação que eu passei aí. Gratidão, Valdiane. Rosana, Fernanda, querida, da mentoria. Luciene, Camila, gratidão, meu amorzinho, minha cliente também da mentoria. Então, Magalhães, gratidão a todo mundo que participou aí. E essa live vai ficar salva, eu vou compartilhar ela lá no YouTube também, tá? Quem não tá me seguindo no YouTube, gente, me segue lá no YouTube, tá aí na bio do Instagram. Por favor, quanto mais seguidores para eu começar a fazer lives lá no YouTube, começar a soltar meditações guiadas lá, fantásticas. Pretendo fazer 2, 3 meditações guiadas lá, depois que eu começar a melhorar o fluxo de pessoas lá. Eu preciso de aumentar a quantidade de gente para poder aumentar a quantidade de coisas que eu posso colocar lá no YouTube, tá bom? Gratidão, gente. Boa noite, até amanhã. Amanhã tem live, amanhã tem mais conteúdo importante aí.